Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais esse webinar idealizado pela Aegro, plataforma que auxilia o produtor na gestão das propriedades rurais. Esse ano, a Aegro está lançando a primeira versão do Panorama da Gestão Rural, realizado aqui em parceria com Notícias Agrícolas. Um material com muita informação e insights sobre a produção de soja da última safra. O que queremos a partir desse documento é mostrar o quanto o produtor rural deixa escapar oportunidades com uma estratégia melhor de comercialização ou uso de um software de gestão para gerir os seus negócios. Só lembrando que esse evento está sendo transmitido em parceria com o portal Notícias Agrícolas, exibição simultânea no YouTube do site. Deixa eu primeiro cumprimentar o Pedro Dusso, CEO da Aegro, que está aqui comigo já. Bom dia, Pedro, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Alex, tudo bem? Muito bom. Pedro, hoje a gente traz aqui o resultado de uma pesquisa, né, junto aos produtores de soja do Brasil. O que se pretende com esse trabalho, Pedro? Tirar um pouco a curiosidade do produtor e ajudar ele a enxergar um pouquinho além não só da porteira dele, né, mas às vezes da própria cidade, né? A agricultura é uma atividade que tem uma geografia muito especial, né? Então muitos grandes polos agrícolas são afastados de grandes centros e a gente quer ajudar o produtor a ter uma visão um pouco mais macro do negócio dele, mas ainda assim próximo do dia a dia dele, né? O que ele vem fazendo de certo, o que ele vem fazendo de errado, ou simplesmente o que ele vem fazendo apenas de diferente dos vizinhos dele, né, e de outras grandes cidades produtoras de soja no Brasil. Muito bom. Tem resultados importantes, tem resultados curiosos a partir da pesquisa que foi feita. O Pedro vai divulgar tudo isso a partir de agora para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Mas, Pedro, alguma coisa que você quer adiantar? Algum spoiler aí antes da sua apresentação? O produtor é um inovador por natureza, né? Então, quando a gente olha os últimos 30 ou 40 anos do desenvolvimento da agricultura no Brasil, todas as décadas são marcadas por alguma grande tecnologia que ajudou a agricultura brasileira a se tornar a agricultura líder no mundo, né? Seja o avanço das máquinas agrícolas, os GPS, a biotecnologia, os transgênicos, né, grandes fórmulas, né, de defensivos mais recentemente, etc. E o que a gente está notando agora é que talvez a grande tecnologia desses anos 2020 e daqui para frente vá ser a tecnologia digital, a próxima fronteira que vai realmente ajudar o produtor a cumprir algo que é quase um mantra hoje em dia, né, que é produzir mais, com menos insumos, com mais qualidade. Então, muita gente fala isso muito recorrentemente, e às vezes a gente não sabe o que isso significa na prática. E acho que aqui a gente consegue trazer uma fotografia, né, graças ao alcance que o Notícias Agrícolas trouxe para a pesquisa, de um universo relevante de produtores, como eles estão usando tecnologia para conseguir para garantir preços melhores de venda, custos muito mais sólidos, né, e usando tecnologia digital, aplicativos para fazer isso. Muito bom. O Pedro daqui a pouquinho ele vai passar, vai mostrar para a gente o estudo completo, mas deixa eu explicar o que é esse QR Code que está aí no cantinho da sua tela aí. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai lá para a página do site da Aegro. Lá você tem todas as informações, os detalhes, enfim, conhece um pouco mais sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente em relação a essa questão da gestão no campo e, enfim, é para você mesmo poder viajar ali no site, entender o que está acontecendo e conhecer um pouco mais a Aegro. Então fica a dica para vocês, esse QR Code no cantinho da sua tela é justamente para que você conheça melhor o trabalho do Pedro e da equipe dele, tá certo? Bom, antes de passar então os detalhes da pesquisa, a gente tem um vídeo de apresentação da Aegro para você assistir aqui com a gente. Vamos ver? Com a Aegro, a gente conseguiu analisar, né, todo o nosso histórico da fazenda, sentamos em família e tomamos uma decisão de expansão. Então vamos dobrar a quantidade de área graças ao Aegro com as informações que ele nos dá hoje. Meu nome é Giverson Bueno, sou produtor rural aqui da Fazenda Alvorada Bueno, que fica em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.
Então, desde 86, essa fazenda existe, o meu avô e meu pai tocavam. Eu nasci em 98 e desde que eu nasci, eu estou no meio do negócio também, sempre morei aqui na fazenda, estou tocando o negócio junto com o pai agora. Atualmente, trabalhamos com 480 hectares até o final dessa safrinha de milho 23 e a partir de 24, vamos para 900 hectares, com uma área aqui em Lucas do Rio Verde e a outra em Ipiranga do Norte. Antes do Aegro, o pai fazia a gestão no papel, né, no caderninho dele e na cabeça dele. Então, quantos a pagar, estava tudo anotado no caderno dele, quantos a receber, ele sabia a data que vendia no contrato, tudo certinho. Mas não existia quanto que foi utilizado em cada talhão, qual que é o custo de lavoura. Ele me deu carta branca desde o começo e a partir de 2019, então, eu comecei a trabalhar aí a questão de gestão com o Aegro. Bom, o Aegro, ele simplesmente é o coração da fazenda hoje. Tudo que eu vou tomar de decisão, tudo que eu vou fazer, eu me baseio em dados. E esses dados estão no Aegro. Então, o Aegro, para mim, é uma ferramenta de braço direito. Eu tenho que levar comigo para qualquer lugar. E ele consegue estar em qualquer lugar por trabalhar na nuvem, né? Ele me entrega tudo o que eu preciso. A parte fiscal, a parte de estoque, a parte de grãos, a parte agronômica, a parte financeira, quantos a pagar, quantos a receber, fluxo de caixa. Estamos utilizando também a sincronização com a conta do banco e a partir daí a gente está começando a tomar cada dia melhores decisões em cima do nosso negócio, vendendo cada vez melhor o grão, deixando de perder dinheiro, que às vezes você quer segurar o grão, acha que vai subir e chega a conta, você vende em baixa. Então com a Aegro a gente consegue cada vez mais diluir o risco fazendo. Com a Aegro, a gente teve a maior tomada de decisão até hoje dentro da nossa fazenda. A gente sentou, conversou em família, a gente estava com uma ideia de expandir a fazenda. E aí tinha aquele receio, mas será que a gente consegue praticamente dobrar a quantidade plantada? E a gente conseguiu, através dos dados do Aegro, ter uma segurança de expansão e ao mesmo tempo manter a saúde financeira do negócio. Então assim, ele é muito completo e eu não vou trocar. O Aegro vai estar lado a lado com a gente nessa expansão e, se Deus quiser, ir por muitos e muitos anos. Tá aí então, menos risco, maior eficiência, melhores resultados no final das contas, é tudo que o produtor quer, tudo que o produtor precisa. Bom, o Pedro já está aqui com a gente e a partir de agora a bola está com ele. Conta pra gente, Pedro, os resultados dessa pesquisa aí. Muito obrigado, Alex. Bom dia a todos, muito obrigado por estarem conectados aqui agora para a gente assumir um pouco desse resultado do Panorama da Gestão Rural 2023, uma parceria inédita nesse ano entre o Notícias Agrícolas e a Aegro. A informação é o quarto ou quinto insumo mais importante da lavoura hoje em dia, né? Depois de todos os nossos de semente, do adubo, dos defensivos, do diesel e das máquinas, eu acho que hoje em dia ter informação na mão para conseguir comprar os insumos num preço mais competitivo, para conseguir fazer uma venda melhor, mais escalonada, é fundamental. A agricultura ela é muito pulverizada, ela é muito diversificada, ela está muito distribuída pelo país como um todo. Então, muitas vezes é difícil o produtor, né, ver cenários rigorosos de comparação, né? A gente tem entidades, claro, que fazem muitos estudos muito relevantes, como o CPEA, o CONAB, etc. Mas aqui na Aegro, junto com Notícias Agrícolas, a gente decidiu fazer algo mais próximo do produtor, né? A gente espera que com isso né, as produtoras e os produtores que, claro, agora já alguns, dependendo das regiões, enfrentando esses desafios agora de 23, 24, alguns estão começando a safra, alguns já estão no meio, infelizmente alguns estão precisando replantar, etc. Mas, de qualquer forma, a gente trazer mais conhecimento aqui para o dia a dia, a gente espera que ajude bastante. A estrutura desse material, ela é relativamente simples, né? A gente quer, inicialmente, passar um pouco da visão geral dos objetivos e métodos, quantos produtores a gente entrevistou, em que regiões eles estão, quem foram, né, estatisticamente aí, os participantes, falar um pouquinho dos perfis dessas fazendas, né, quais as culturas principais que elas têm na propriedade, e quem respondeu a pesquisa, algo que é extremamente
fundamental aqui, especialmente quando a gente fala do processo de adoção de tecnologia digital, de aplicativos, de software, dentro do dia a dia da fazenda. Na sequência, então, dado esse contexto, né, de quem respondeu, onde respondeu e de que cultura respondeu, a gente vai trazer ali os números finais, né, que são super interessantes. O nosso panorama ele foi realizado com produtores da Agro, né, o nosso software de gestão rural para fazendas né, de tamanho médio, e também com produtores que não utilizam o Aegro, para a gente também poder fazer essa comparação, né? Alguns utilizam outros sistemas de gestão e outros não utilizam nenhum sistema de gestão. Então a gente conseguiu fazer uma mesclagem boa aqui entre produtores que usam a nossa tecnologia, que usam alguma outra das boas tecnologias que tem no mercado, e aqueles que ainda não estão usando a tecnologia digital de gestão na fazenda. Foram 53 produtores ouvidos, né? E 92% desses produtores cultivam soja. Soja é o nosso carro-chefe da agricultura, né? E grande parte das geografias que permitem uma produção competitiva, né, de grãos e cereais usam, né, plantam soja em algum esquema de rotação. Então, a nossa base de clientes na Agro, também posso dizer, né, ela é majoritariamente formada por produtores de grãos e cereais, produtores de soja e milho no Centro-Oeste, soja e feijão ali entre Santa Catarina e Paraná, mais no Rio Grande do Sul, onde a gente não consegue fazer duas safras, né, soja e muitas vezes alguma integração lavoura-pecuária, né, então soja e arroz também, né, a soja é obviamente o nosso grande carro-chefe hoje. Foram 15 estados participantes, a gente conseguiu ter uma amostragem bastante relevante, né, dos grandes polos agrícolas brasileiros, com 57 mil hectares de soja produzidos. 62 sacas por hectare é a média de produtividade entre os produtores que responderam à pesquisa. E ali no final a gente vai ver, né, esse entre 62, né, a diferença entre usar um aplicativo, né, para cima ou para baixo. 6% é quanto o produtor que usa um software de gestão é mais produtivo do que aquele que não usa um software de gestão, né? E aqui eu não estou falando, né, de Aegro, né? Eu estou falando genericamente, né? Aqueles produtores que estão colocando tecnologia digital de controle de processos, controle de custos, especialmente controle de manejo, né, datas de aplicação, quantidade de insumos que foram aplicadas, deu tudo certo, deu errado, que o agrônomo pode revisar imediatamente, né, e mesmo estando em qualquer lugar através de aplicativo, eles estão conseguindo ser 6% mais produtivos. Isso aqui, mais do que o número em si, é muito interessante porque é um começo, né? A gente está no começo de uma trajetória de digitalização da agricultura brasileira. Todo mundo está aprendendo. Então, esses produtores, hoje já com 1, 2 ou 3 anos de digitalização das safras, já estão obtendo resultados tangíveis, já estão tendo ROI no investimento em aplicativos. Mas isso aqui, como todo juro composto, né, só tende a crescer, né? Quanto mais informação a gente tem ao longo dos anos, mais competitivo eles vão se tornar. Então, acho que esse é um aspecto muito interessante da pesquisa, né? Não pensar nesse resultado concreto agora, mas pensar que são pequenos passos para algo que vai ser ainda muito maior lá no fim. 4% é por quanto a saca de soja é vendida mais cara pelo produtor que usa um software de gestão. Aqui é um segundo ponto incrível, né? A gente sabe que na agricultura os produtores eles não escolhem o preço de compra e também não escolhem o preço de venda dos seus produtos. Entretanto, a visão de fluxo de caixa, o entendimento, né, dos endividamentos da fazenda, os contratos futuros, a forma com que o produtor buscou se financiar para conseguir viabilizar a sua safra e como que ele vai liquidar a produção, né, a colheita lá no ano seguinte para honrar esses compromissos, tudo isso é muito complexo. A gente sabe que é muito complexo, né? E aqui está o grande segredo da rentabilidade do negócio, né? Comprar bem, né? Conseguir vender melhor ainda. Aqueles produtores que simplesmente têm mais informação, né? Que conseguem
saber o momento certo que eles vão precisar fazer algum grande pagamento, conseguem acompanhar o preço de mercado, fazer uma venda escalonada, obter uma média alta, conseguir ter uma visão muito boa dos custos de produção para conseguir travar um preço, fazer um hedge, né, na hora que estão se financiando, acaba sendo fundamental para a competitividade deles de longo prazo. 4% a mais por saco de soja, no volume total, muitas vezes é um trator novo, uma caminhonete nova, algum investimento em benfeitoria na propriedade, né, arrumar o garajão, conseguir corrigir ou construir eventualmente, né, conseguir os primeiros passos de fazer alguma unidade de armazenagem, conseguir verticalizar algum pedaço da produção, conseguir ter dinheiro para tirar férias, se for o caso, né? Então, aqui tem um resultado muito expressivo e muito importante. Esse é um mapa da nossa pesquisa, né? Então, as áreas mais escuras são onde a gente teve mais respondentes ao longo da pesquisa esse ano. E aqui já fica um convite para você que é produtor, não respondeu a nossa pesquisa esse ano, né? Quando terminar a próxima safra, agora 23, 24, a gente vai repetir essa pesquisa no ano que vem. A gente espera transformar esses 53 produtores que responderam em mais de 500 produtores em 2024. Aqueles que respondem à pesquisa, né, recebem esse material antecipado, né, com mais um conjunto de insights muito, muito importante. A gente realizou a pesquisa entre junho e julho de 2023, né, e foi um questionário online, um questionário de algumas perguntas, né, que pode ser respondido de qualquer lugar. Produtores de diversas perguntas, de diversas culturas, perdão, responderam as perguntas do nosso questionário, né? Esse aqui é o perfil das fazendas. Soja e milho, né, como eu falei anteriormente, lideram as culturas que mais apareceram. E 20% dos produtores que plantam soja também possuem uma pecuária na propriedade, né? Alguns fazendo ILP, fazendo integração lavoura-pecuária, alguns, né, em áreas separadas, eventualmente até alguns produtores com algumas unidades de confinamento. Mas aqui está uma série muito grande, né, de culturas que a gente conversa, né? Um ponto interessante, eu gosto muito daquela visão de que a gente não pode deixar um hectare parado em absolutamente nenhum dia do ano, né? Os 365 dias do ano a gente tem que estar gerando riqueza a partir daquelas áreas. E essa visão multieconômica de fazer com que a nossa propriedade esteja sempre gerando riqueza, ela não é simples. Ela traz um desafio de estar constantemente avaliando, né, o investimento, né, a operação e o retorno de uma série de atividades econômicas diferentes, né? Voltando, de novo, né, ter uma cultura de grãos no verão, né, fazer uma segunda safra, trocar os dois por uma cultura, trocar as duas safras por uma cultura de algodão, uma safra mais longa, integrar a pecuária, né, invernar a pecuária no campo no inverno, ou plantar trigo, plantar alguma outra braquiária, etc. O produtor tem que estar sempre se perguntando, né, o que vai me dar mais dinheiro, né, em que cenário que eu não vou estar trabalhando de graça, eu não quero estar plantando algo que muitas vezes eu vou sair no 0 a 0 ali na frente. E à medida que a gente expande o número de culturas, né, de atividades econômicas, né, seja também em prol da rotação de culturas, né, da saúde do solo, é muito fundamental a complexidade aumenta, né? São mais sementes, são mais adubos, são mais defensivos, é mais operação, é mais máquina, é mais diesel, é mais dias a gente entrando na lavoura, e isso aumenta, para quem não faz controle, aumenta a complexidade, e muitas vezes as pessoas abrem mão de conseguir gerar mais riqueza dos hectares que ela tem, da propriedade que ela tem, simplesmente por causa que elas correm um risco grande de perder mais dinheiro do que ganhar. E aqui tem um aspecto importante que usar sistemas de gestão traz. Eles ajudam esses produtores a estar sempre avaliando o que está valendo mais a pena de ser feito.
Perfil dos respondentes, qual a função da fazenda que eles adotam? Mais da metade dos entrevistados que responderam o questionário eram proprietários da fazenda, seguidos pelo administrador e consultor, né? Então, né, os nossos bonequinhos aqui verde mais escuro, né, mais da metade das fazendas, quem respondeu foi o proprietário, o dono, né, que muitas vezes em propriedades de tamanho um pouco menor, 100, 200, 500, 600 hectares, dependendo da região, tem um papel fundamental, né, e não só na administração, mas também na operação do negócio. Em algumas fazendas de porte maior, aí a gente passa a ter uma figura muito importante, né, do administrador, do gerente de lavoura, né, do agrônomo, que ajuda, né, na parte operacional, ajuda no manejo, eventualmente alguém que tem no escritório, né, olhando mais o administrativo, etc. Esses são, em geral, os perfis que a gente aprendeu ao longo dos anos, né, que passam a usar a tecnologia digital para ajudar na gestão do negócio. Muito importante, e o nosso agradecimento muito grande na escala e no alcance que a nossa parceria com Notícias Agrícolas trouxe, né, não só para essa pesquisa, mas nas diferentes iniciativas que a gente vem tocando junto ao longo dos últimos meses. De novo, o grande motivo dessa pesquisa é levar informação gratuita, de qualidade, na mão do produtor, né? Informação agro-relevante e conectada, como Notícias Agrícolas traz dentro do portal deles. A gente realmente entende e acredita que conhecimento, né, informação é um dos grandes insumos da lavoura, né, e que os produtores mais competitivos, né, eles estão com um olho aqui, estão com um olho no campo, mas estão com outro olho lá em Chicago, estão com um olho onde que esse El Niño vai parar esse ano, estão com um olho no que a China está fazendo, estão com um olho, né, em como é que está a política externa comercial do Brasil, como é que a nossa balança vai fechar, e etc e tal, né? Isso aqui é fundamental. A gente consegue consumir isso de alguns profissionais, mas eu acho que todo dono do negócio, no final, tem uma responsabilidade muito grande por como ele gerencia o seu negócio. E estar conectado com um portal como Notícias Agrícolas, né, é fundamental para isso dar certo. Voltando, né, dentro da nossa pesquisa, dos nossos quase 60 milhões de hectares, quase 60 mil hectares, perdão, quantos que utilizam algum software de gestão e quantos não utilizam, né? 40% utilizam, 60% ainda não utilizam, né? Então a gente ainda não cruzou a fronteira de mais da metade, né? Então aqui, de novo, assumindo que aqueles que usaram, né, produziram mais e venderam melhor, a gente tem um espaço muito grande ainda para aumentar a nossa produção agrícola, né, usando tecnologia digital. A gente decidiu, em função do volume, da representatividade dos resultados de soja, né, fazer os cálculos de o que vale mais a pena, né, e quanto que aqueles produtores que estão gerenciando o negócio usando aplicativos podem ganhar. Então, daqueles produtores de soja, né, um pouquinho mais deles usam software do que a média geral, 44% usam, acima de 40% daqueles da média geral, 56% não usam. A maior parte dos respondentes, produtores de soja, não utiliza nenhum software de gestão ainda, nossos 56%. E 4%, comparando os produtores de soja com demais culturas, quem produz soja tem uma porcentagem maior de uso de software do que as demais culturas. As fazendas produtoras de soja que acabaram respondendo nossa pesquisa estão, na maioria, no Mato Grosso, em Minas Gerais, na Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, né, e um percentual relevante ali de outros estados, né, o MS, São Paulo. Mas aqui a gente tem, claro, né, o nosso grande oeste do Brasil como um todo, dá para se dizer, produtor de grãos. Aqui está a distribuição de produtores pelos estados que responderam a nossa pesquisa. Então, Rio Grande do Sul, 20%, Paraná, 22%, Mato Grosso, 12%, Minas, 6%. Grandes resultados para os produtores, os sojicultores aqui que responderam a nossa pesquisa.
Apesar de Santa Catarina apresentar um alto valor de produtividade, com 86 sacas de média, houve apenas um respondente desse estado. O mesmo se aplica para o Goiás. Teve uma baixa média de produtividade, porém teve uma amostra muito pequena. A menor média na pesquisa esse ano se deu no Rio Grande do Sul, né, uma média com 37,7 sacas, puxado principalmente pela quebra de safra que a gente teve no estado no ano passado em função da seca. A média geral do preço vendido por saca de soja foi de R$ 131. O Paraná foi o estado que conseguiu os maiores preços na saca de soja, R$ 147, seguidos por Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. Os menores preços foram dos estados de Amazonas, Roraima e Bahia. Aqui a gente tem uma decomposição detalhada da produtividade de cada um dos estados, a produtividade média de cada um dos estados e o preço médio de venda. R$ 5.590 por hectare foi a média de custo de produção dos nossos entrevistados na safra de 2022 e 2023. Os maiores custos, né, foram nos estados de Santa Catarina, Goiás, Roraima. Porém, esses tiveram poucos também entrevistados nesses estados. Os estados com mais entrevistados, como Minas, Mato Grosso, Rondônia e Bahia, foram os estados que apresentaram os maiores custos de produção. O maior custo de produção que a gente obteve dentro da pesquisa foi um custo de R$ 9.000 por hectare. Também foi aquele mesmo produtor que obteve uma super produtividade, né, de 86 sacos. Né? Então, acho que ali a gente observa um pouco mais aquela ideia de tentar, de aprender e de pesquisar os limites do que é possível aqui, né, da nossa produção agrícola. A maior parte dos produtores que teve quebra de safra, que o ano passado afetou principalmente o Rio Grande do Sul, foi o fator climático, né? Mais de 80% de causa. Né? Foi um ano bem difícil no estado do Rio Grande do Sul. Um dado também muito interessante, falando agora de comercialização, né? Que o RED permitiu que os produtores tenham mais previsibilidade no negócio deles, não ficando à mercê das oscilações do mercado e conseguindo gerenciar o risco do preço. Com isso, eles conseguem se antecipar e ficar um pouco mais seguros quanto a futuras quedas no preço. Só que apenas 16% dos produtores afirmaram utilizar essa estratégia de hedge, sendo que esses produtores conseguiram preços maiores na comercialização da safra, atingindo até R$ 152. Né? É realmente uma das ferramentas que vem se tornando cada vez mais popular, né, e ajudando bastante, especialmente em cenários onde a gente tem um custo de produção mais claro, né, que a partir dali a gente pode travar um preço e estar tranquilo em relação ao que vem pela frente. Produtores entrevistados levaram em média 103 dias para vender sua safra. Atentos ao movimento de mercado, quem levou menos dias para vender acabou conseguindo preços mais elevados na saca de soja. Produtores que realizaram a estratégia de hedge conseguiram os preços mais elevados na comercialização. Em contrapartida, produtores que não realizaram a estratégia de hedge conseguiram vender a safra por um preço médio de R$ 133, levando um pouco menos de tempo para vender. Preço vendido por saca e o tempo vendido, né, em dias por cada um dos estados. Né. Aqui, as grandes médias de produtividade, né, que era aquela diferença entre 44%, né, e 56% usavam ou não usavam software. Aqui, daqueles 44% que utilizam algum software de gestão, são 6% mais produtivos. Né? Aqui são quase 4 sacas a mais dentro da nossa amostra de pesquisa. E dentro desses 60,8 sacas de produtividade mais alta, eles ainda somaram 4% a mais de preço médio de venda. Ou seja, a combinação das ferramentas de hedge com software de gestão faz com que o produtor consiga, né, um valor quase que 14% maior daquele produtor que não usa sistema e não faz hedge hoje, né? Considerando, né, a produção mais alta e o preço mais alto em cima dessa produção mais alta. Aqueles produtores que usaram o nosso sistema de gestão, o Aegro, que tem uma história de sistema operacional de manejo, né, além da parte de gestão financeira, o Aegro, eu acho que diferente de outros sistemas no mercado, ele ajuda muito os produtores no manejo da operação agrícola, com muitas ferramentas agronômicas, como
os mapas de NDVI integrados no sistema de gestão, o monitoramento integrado de pragas, a integração com maquinário inteligente, como o John Deere Operation Center, o FieldView, né, a Stara, né, e outros, fazem com que aqueles produtores que já têm um controle melhor dos custos da fazenda consigam focar ainda mais na parte de manejo agrícola, tornando os produtores 11% mais produtivos, né? Muitas vezes não adianta a gente ter a contabilidade perfeita de uma lavoura que não produz. E a partir do momento onde a gente tem os custos acertados, né, e tem o básico financeiro no escritório bem feito, é a hora de olhar para o campo e é a hora de tentar maximizar a produtividade, evitando erros bobos, evitando desperdício de insumos, evitando aplicações erradas, garantindo que tudo é feito dentro da temperatura correta, com o vento correto e etc., né? Então, essa integração de ferramentas visando produtividade, ela é muito fundamental para aqueles que querem ir além. Na prática, então, fechando a conta e passando a régua, qual que é a diferença, né? Então, produtores que não utilizam software de gestão hoje produzem em média 57 sacas, conseguem um preço vendido de R$ 135, né? E vão obter um faturamento total de 7,7 milhões de reais. Aqueles produtores que usaram a Egro, né, juntando a gestão financeira ao campo, conseguiram uma produção média de 63,8 sacas por hectare, um preço vendido de R$ 149 em média, que levou eles a um faturamento total de 9,5 milhões. Então, é 1,7 milhões, 1.757.200 reais a mais, né, no bolso desses negócios agrícolas, né, que eu tenho certeza absoluta que vão conseguir transformar e reverter esse faturamento extra em mais competitividade, né? Seja comprando mais área, seja renovando o parque de máquinas, seja tendo capital para conseguir antecipar alguma compra e conseguir um preço de compra ainda melhor, seja contratando os melhores profissionais, né? Seja para operar a parte financeira, para operar a parte de campo, os melhores consultores, a melhor consultoria de mercado, né? Quanto melhor o produtor vai, melhor ainda ele vai em cada ano subsequente, porque ele consegue ganhar competitividade com esse dinheiro que ele gera. Alex, acho que essa era a mensagem que eu queria passar, e lembrar a todo mundo, né, que esse material completo está disponível, né, tanto no portal do Notícias Agrícolas quanto no portal da Egro. Boa, Pedro, a gente vai disponibilizar também logo abaixo da nossa entrevista aí com o Pedro, enfim, da participação do Pedro aqui no site, o material completo para que você também tenha acesso a todos esses números. Agora, fica aí o convite para você, tá com alguma dúvida? Pode colocar o Pedro na tela, não tem problema não, pode deixar ele com a gente aí, isso, tá aí o Pedro de volta. Só para a gente, então, reforçar, fica o convite para você que quiser tirar alguma dúvida, a hora é agora. O chat do YouTube está aberto para as perguntas aí, se você teve alguma dúvida, se você quer, enfim, conhecer um pouco mais do trabalho e principalmente do software lá da Aegro. Se você quer tirar alguma informação aí, baseado obviamente na pesquisa, para que o Pedro possa explicar melhor para a gente, fique à vontade, o espaço é seu. Basta você mandar sua pergunta aqui no chat do YouTube que a gente já repassa aqui para o Pedro. Agora, Pedro, quero aproveitar a sua presença aqui para entender. Por exemplo, um produtor, a gente tem um grande percentual aí de produtor que não utiliza nenhuma ferramenta de gestão aí na propriedade, né? Ele que está ouvindo a gente, por onde ele começa? O que é mais fácil? Qual que é o primeiro passo, né? Aonde fazer a primeira gestão para ele ter esse primeiro contato, enfim, para ele entender como é que funciona o processo? É uma pergunta ótima, Alex, e a gente encara ela todos os dias aqui na Aegro. Acho que hoje em dia, dado a competitividade na agricultura e muitas vezes a dificuldade que os produtores vêm tendo de conseguir contratar mão de obra qualificada para tudo, né? Eu ouço histórias de tudo, assim, de muitas vezes
As concessionárias estão vendendo máquinas que tão tecnológicas que muitas vezes os próprios funcionários das concessionárias ainda não conseguiram correr atrás de aprender aquela nova tecnologia, né? RTV, que ainda não está dominando alguma tecnologia de biológico ou alguma molécula nova, etc. Em software não é diferente, né? O agronegócio cresce tanto, é tão pujante, que a gente está indo mais rápido economicamente do que as nossas pessoas muitas vezes conseguem absorver essa evolução. E tudo bem, eu tenho certeza que esse é mais um desafio que a agricultura brasileira vai enfrentar e vai vencer. Existem produtores, né, onde tem uma estrutura familiar que permite com que eles dividam as tarefas, né, e comecem os primeiros passos no sistema de gestão. A gente vê muitas vezes o produtor, né, que tem essa visão geral do negócio, né, entende bastante de campo, de lavoura, entende bastante de comercialização, compra bem, né, se juntar com a família, né, com a esposa, com um filho que faz esse papel estratégico financeiro, né, de estar sempre com as informações financeiras atualizadas dentro de software, etc., né, e aí eles dividem isso dentro da família, assim, a gente tem uma parcela muito relevante, né, de esposas que hoje estão assumindo um papel de protagonismo dentro da agricultura por serem essas líderes de gestão financeira digital. Aqueles produtores que muitas vezes não têm essa estrutura familiar que possa absorver isso, e eles também, estou assumindo aqui um produtor é um cara que tem um hiperconhecimento, assim, ele entende de marketing, de vendas, de operação, de financeiro, de psicologia, de pessoas, etc, etc, né? E é muito difícil muitas vezes tu exigir que essa única pessoa que tem tantas coisas, tantas responsabilidades, sente muitas vezes na frente de um software que automatiza boa parte do trabalho, mas a gente ainda não existe, né, um sistema que é 100% automático de usar, que ele faça isso. Então, se ele não consegue algum funcionário na região dele para ser essa pessoa tocando o sistema, imputando, colocando nota para dentro, dando baixa em informação financeira, ou ele pode acessar algum dos nossos múltiplos canais, né? A gente tem uma parceria com dezenas de consultorias contábeis pelo país e muitas delas ajudam os produtores, elas ajudam inserindo as informações no sistema para que o produtor, naqueles 5, 10, 20 minutos que ele tem, muitas vezes, durante a semana para ver um relatório, alguma informação, ele está lá pronto, né, e ele só tira a informação dali, né, ele só lê dados e não precisa alimentar o sistema. E para aqueles produtores que não têm estão numa área agrícola, né, uma nova fronteira agrícola, ou que estão numa região menor, enfim, a Agro hoje está com um novo serviço, desde agora do segundo semestre, a gente estava rodando ele um pouquinho em segredo, eu vou dizer, ele vai ser um grande novo produto da Agro ano que vem. A gente está com um novo serviço onde a gente ajuda a operar o sistema para o produtor rural, né? Ele, num pacote único de produto mais serviço, ele não só contrata a assinatura da Agro, mas ele também contrata um time de especialistas da Agro que fica aqui conosco, ajudando ele a inserir todas as informações, né, e tem um contato direto com ele. Então o produtor às vezes tira foto de uma nota fiscal, manda um áudio, pulverizei aqui nesse talhão, fiz tal coisa, preciso dar baixa nesse financiamento, etc. E o nosso time aqui de gestão ajuda o produtor nisso. Então são vários caminhos, assim, eu sugeriria que o melhor caminho para começar é o produtor entrando em contato conosco. O nosso time de vendas é um time super consultivo, né? A nossa visão de produto é uma visão de longuíssimo prazo, então não adianta nada a gente vender software para um produtor que não vai usar, e a gente ajuda muito eles a entender que momento que eles estão na jornada de digitalização deles para conseguir realmente tirar o melhor disso. Legal. Bom, estão chegando as perguntas aqui, eu faço a provocação para que você também participe. Mande as suas perguntas aqui, tire as suas dúvidas, aproveite o Pedro aqui para a gente poder entender melhor esse tema da gestão na propriedade e como isso transforma a propriedade. A pergunta vem lá do pessoal da Fazenda Itália. E confesso, Pedro, que eu também tive dúvida nesse sentido. Qual é a explicação que justifica ou que faz o software impactar tanto assim na produtividade do produtor rural? Como é que ele ajuda, né, no dia a dia, nas práticas, enfim, do campo, para que a produtividade realmente apareça, Pedro? São vários aspectos, mas falando de produtividade,
eu diria que o principal é o seguinte, vou pegar uma fazenda aí que tem 20 ou 30 talhões, de 40 ou 50 hectares, a gente faz aí, prepara o solo, alguns fazem uma AP mais sofisticada, mas vamos dizer que a gente faz um preparo de solo, faz uma semeadura de 3 ou 4 cultivares diferentes, né, dependendo da região, né, uns de ciclo mais longo, uns de ciclo mais curto, alguma adubação que for a ser necessária, 7 ou 8 aplicações ao longo da safra, né, de herbicida, fungicida, inseticida, diferentes quantidades, diferentes caudas, etc. A gente tem, né, 1, 2, 3 máquinas, né, 1, 2 tratores, 1, 2 pulverizadores, 2 ou 3 pessoas, muitas vezes pilotando isso numa fazenda aí de 1.000, 1.500 hectares, né. Depois chega na hora da colheita, diferentes janelas de tempos. Estou desenhando um cenário aqui para mostrar quantas variáveis a gente tem ao longo dessa safra e como é difícil a gente ter informação de tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos, e a gente sabe que tem muitas correlações dentro da agricultura. Eu me lembro em 2014, 2015, quando a gente estava nos primeiros anos de Aegro, lá no Rio Grande do Sul ainda na época, né, estudando as lavouras de arroz, era impressionante ver que muitas vezes o atraso no preparo do solo, que consequentemente gerava um atraso no plantio, a gente perdia uma janela ali em setembro, impactava em 5, 10, 15 sacos na produtividade de arroz lá na frente, por causa que a gente perdia o pico do sol ali, né, no estágio vegetativo, muitas vezes, em dezembro, janeiro, enfim. E isso é uma informação que muitas vezes, se tu não tem o dado para olhar para trás e usar essa máquina do tempo e repetir os acertos e não repetir os erros, é difícil. 20, 30 áreas, 2 ou 3 pessoas trabalhando, uma dezena, às vezes 50 ou mais produtos diferentes, é muito difícil ter tudo isso na cabeça. Quando tu tem um aplicativo onde tu pode puxar e ver o que foi feito, aonde, em que data, em que quantidade, qual era o clima da época, como que estava o vento, tu começa a fazer um trabalho de investigação ali, um trabalho de Sherlock Holmes para, ao menos, né, tentar entender por que as coisas aconteceram dessa tal forma, né? A gente não consegue melhorar aquilo que a gente não consegue medir. A gente acaba inventando hipóteses em cima daquilo que a gente não tem dados corretos. Então, eu acho que, num primeiro momento, o ganho de produtividade ele é 100% dependente da inteligência, da experiência e muitas vezes da intuição do produtor, né? Ele é 100% dependente disso, né? Não existe software que vai substituir ou que vai recomendar com a inteligência e a sensibilidade de quem está lá no campo. Só que quando tu junta o homem com a máquina, por assim dizer, aí tu tem uma vitória muito grande, né? Tu habilita quem é bom a ser excelente. E até o próprio tempo de se fazer as pulverizações no campo, eu imagino, né, Pedro? 2, 3 dias de atraso numa pulverização é o tempo para aquela praga, para aquela doença se instalar e começar a gerar já a perda de potencial produtivo na lavoura, né? Exatamente. Temos aqui o Júnior Gomide, ele faz um relato aqui, sou usuário da Aegro há 3 anos e vocês estão de parabéns pelo realizado, mas ele tem uma pergunta também. Qual que é a previsão para a liberação da API de extração de dados do Aegro? O Gomide é um grande parceiro nosso, um cliente excelente, que está esticando a corda do nosso lado aqui no bom sentido, fazendo a gente trabalhar. E a gente está indo nessa direção, sim. A gente entende que o sistema de gestão do produtor rural é o coração da empresa dele, né? O coração do negócio dele. Mas seria uma arrogância gigantesca imaginar que a Aegro vai ter o conhecimento e a capacidade de desenvolver todas as soluções para todos os produtores do Brasil, em diferentes regiões. Enfim, né? A agricultura ela é muito heterogênea, ela é muito diversificada, né? Muitas vezes um produtor de 1.000 hectares do Goiás é diferente de um produtor de 1.000 hectares, né, do Paraná, que é diferente de um produtor de 1.000 hectares do Rio Grande do Sul, né? Regiões diferentes, pessoas diferentes, pressões econômicas diferentes. Então, para a gente conseguir ajudar, né, no último grau lá na ponta, a gente está cada vez mais se direcionando para, uma vez que o produtor tem esse coração batendo, esse coração de gestão ali, com muita informação ali dentro,
como que a gente permite com que o produtor escolha parceiros para também acessarem esses dados, customizarem relatórios, trabalharem em alguma análise específica, se ele contratou um consultor de agricultura de precisão, um consultor agronômico, enfim, que ele tenha o poder de liberar o acesso dos dados, o histórico da fazenda deles temporariamente para esses profissionais poderem fazer o trabalho deles em cima disso. E como tu deve ter notado, esse é um trabalho muito crítico, né? A gente sempre colocou o produtor em primeiro lugar, né? A Egro deixou de fazer diversas parcerias ao longo dos anos que, né, tinham um objetivo de ler a informação, de ler o dado do produtor rural para tirar informação comercial, etc., né? Então a gente sempre se posicionou agnóstico, independente, né? Uma empresa que não está afiliada a nenhuma grande indústria do agronegócio. Ele é um trabalho delicado, né? A gente sabe que ele precisa acontecer, ele vai acontecer, né? O Gomid é um que está, de certa forma, liderando esse desenvolvimento aqui dentro, mas ele vai ser feito no tempo certo. Boa. Agora, com relação, a gente entendeu que a forma de ampliar os resultados na fazenda vem do gerenciamento da produtividade, né, da produção em si, e do gerenciamento da comercialização, comercializar no melhor momento, através, obviamente, das ferramentas de proteção. Agora, quando a gente usa essas ferramentas de proteção, isso significa que o produtor primeiro está protegendo, mas o que justifica ele ter melhor rentabilidade ou melhor resultado, Pedro? Muitas vezes é um critério econômico de oferta e demanda, muitas vezes, né? Aqueles produtores que, por necessidade, por precisar honrar algum financiamento, alguma dívida, algum contrato, né, de barter, precisam vender essa produção logo que eles colhem, é o momento onde todo mundo colheu, né? E o excesso de oferta, né, ele baixa o preço, né? A partir do segundo, né, do final do segundo trimestre, início do primeiro trimestre, já o segundo semestre do ano, onde a disponibilidade de soja vai diminuindo porque todo mundo já comprou, já originou, né, já embarcou, etc., né, a gente vê a curva do preço subindo, né? O preço da soja ele tem uma curva sazonal de baixa no pós-colheita, né, e que depois do segundo semestre vai aumentando. Ter essas ferramentas de comercialização, conseguir travar esse preço e, somado a isso, ter uma visão de fluxo de caixa, onde a gente sabe quando e quanto a gente vai precisar desembolsar para ou comprar o insumo da próxima safra ou pagar o financiamento da anterior, permite que o produtor trave um preço mínimo, né, garanta que ele vai conseguir honrar todo esse custo direto que ele teve, né? E depois ele fica com, muitas vezes, uma boa parcela da produção dele ainda para fazer essa venda spot, né? Para ir ao mercado, para ficar especulando, para ficar olhando como a gente está se comportando, né? Ali em junho, julho, a gente já tem bons relatórios da USDA, né, de como vai ser a safra americana, se vale a pena esperar um pouco. Poxa, os Estados Unidos não vai tão bem esse ano, então ali em agosto, setembro, outubro, ainda vai estar para vender soja ou não, se os Estados Unidos vai entrar com os dois pés e vão bem, e a nossa vai aumentar a oferta de novo e baixa o preço, etc. Então, é muito mais essa gestão de como é que eu honro no passado, como é que eu enxergo o futuro, e nesse meio do caminho, né, o que eu obrigatoriamente preciso ter de desembolso. O produtor, muitas vezes, que esquece um boleto ou aparece uma oportunidade muito grande ou alguma coisa como essa, né, que ele precisa ligar para vender o grão dele, né, do dia para a noite, né, em 48 horas, aí muitas vezes ele fica ali refém do trader, né, de que, poxa, baixa R$1, R$2, R$3, R$5 o valor do saco e ele está precisando, é urgente, né? Nada que é urgente a gente consegue negociar no melhor preço normalmente. É o tal do planejamento com, obviamente, responsabilidade, né? E nada como ter uma ferramenta de gestão aí para ajudar o produtor nesse momento. E os números são, assim,
gritantes aqui da pesquisa, sem software de gestão, com software de gestão e com a Aegro, né? São diferenças muito importantes em 1.000 hectares aí, quase 2 milhões de reais aí de vantagem para quem usa um software de gestão, para quem usa o Aegro no caso. Ou seja, resultados que aparecem a partir do bom controle, da boa gestão da propriedade e dos bons resultados que aparecem a partir desse controle mais eficiente aí da propriedade. Pedro, seu recado final para quem está ouvindo a gente, para quem está na dúvida se adquire ou não um software de gestão, o que fazer, enfim, para conhecer, o que ele pode fazer, hein, Pedro? Entrar no aegro.com.br e pedir uma demonstração do sistema. A gente eu falo com o compromisso... Pedro, só reforçando, esse QR Code do cantinho leva você justamente para essa página. Então, aproveita a dica do Pedro, aponta o QR Code aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai ver lá. Desculpa, Pedro, te interrompi, vamos lá. Não, sem problema, Alex. Eu falo como um compromisso pessoal, como uma diretriz do nosso time comercial, né? A venda do Aegro é uma venda de longo prazo. A gente está aqui para fazer uma parceria com o produtor. A gente sabe que adotar uma nova ferramenta nunca é simples. Mas num mundo onde muitas vezes tudo parece urgente, tudo parece rápido e a tecnologia muda tão rápido, né? Muitas vezes essa sensação de, poxa, tem que adotar isso do dia para a noite, contratar 2, 3 módulos, treinar, não sei o quê, sobrecarrega. Vamos começar devagar, né? A gente tem um produto de ponta a ponta para a gestão agrícola. A gente atende o escritório, atende o manejo, atende o estoque, integra com máquina, gerencia patrimônio, faz livro caixa, módulo extra de monitoramento de praga, módulo extra disso, daquilo. E os melhores produtores são aqueles que escolhem um problema para resolver esse ano, resolvem muito bem aquilo e depois no outro ano, né, seguem resolvendo outros problemas. Poxa, esse ano eu quero ter o meu estoque perfeito. Eu quero poder puxar o meu aplicativo onde eu quiser e eu vou saber a posição de todos os meus insumos, o preço médio e eu vou estar muito confiante naquela informação. A gente vai te ajudar até a morte a ter isso muito tranquilo. Passou esse problema, resolveu, criou o hábito na fazenda, todo mundo está comprado na ideia. O que vamos fazer no que vem? Poxa, vamos entrar na parte agrícola, vamos planejar a safra, vamos chamar o agrônomo junto? Não, vamos trazer a parte de contas a pagar, contas a receber, vamos emitir nota pela Aegro agora, poxa, já fica no financeiro integrado e depois lá no outro ano isso já vai alimentar o livro caixa automático. A adoção de tecnologias sempre depende, claro, das pessoas que a gente tem à disposição, do comprometimento delas, etc. A gente está aqui com uma estrutura robusta de atendimento, de suporte, né, um braço novo de serviços que os produtores vão poder adotar agora para conseguir agilizar um pouco isso. Mas, de novo, a agricultura como um todo tem um ciclo natural que o homem não consegue nem acelerar nem desacelerar. E a gente quer respeitar muito essa jornada do produtor em adotar uma nova ferramenta, né? Ele já adotou tantas ferramentas ao longo das últimas décadas, um aplicativo é só mais uma ferramenta, assim como há centenas de anos o arado foi uma ferramenta e depois o trator foi uma ferramenta, hoje ela é uma ferramenta digital, mas ela não deixa de ser uma ferramenta. Ninguém sai usando algo que nunca usou do dia para a noite, e a gente entende muito isso, e a gente está aqui para fortalecer esse laço com o produtor e ser parceiro dele, né, no longo prazo. Muito bom. Tá aí, então, Pedro Durso, CEO da Aegro, aqui com a gente, trazendo a mensagem dele, enfim, explicando como é o dia a dia quando você tem uma gestão na sua propriedade, uma boa gestão, obviamente. Isso transforma em produtividade, transforma em resultados na hora da comercialização, e isso tudo é dinheiro no bolso. É aquele dinheiro que sobra para um novo investimento, é aquele dinheiro que sobra, como o Pedro disse, para você fazer uma viagem com a família, é aquele dinheiro que, enfim, que você pode utilizar aí da forma que você bem para Hilux nova, né, Alex? É isso aí, é isso aí. E todo mundo acha que é luxo, né, Pedro? Mas a gente sabe como é que é o dia a dia do produtor na propriedade, precisa ter um carro robusto mesmo. E enfim, para poder rodar a fazenda inteira, né? Lá no pó é diferente, o bicho pega. É isso aí.
Meu caro, muito obrigado, viu, Pedro, pela parceria. A gente, obviamente, vai estar junto ano que vem também, para a gente incrementar ainda mais essa pesquisa e ajudar os produtores a entenderem como é importante esse processo de implementação de gestão na propriedade rural. Chega desse negócio de ficar anotando em caderneta, chega desse negócio de ficar anotando em papel de embrulhar pão, enfim, vamos fazer a coisa profissional, afinal de contas, a gente sabe que o negócio é profissional, que a agricultura mais do que nunca vem se profissionalizando aí nos últimos anos e a comercialização é o próximo passo dessa profissionalização, então é importante que o produtor esteja antenado aí em todos os processos que vão ajudá-lo nesses resultados. Obrigado, Pedro. Obrigado, Alex. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Tá aí. Pedro Dulso aqui com a gente trazendo os resultados dessa pesquisa, então a gente fica muito feliz pela parceria e a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Essa questão da gestão na propriedade é uma bandeira aqui do Notícias Agrícolas também, afinal de contas a gente quer potencializar, quer ajudar a potencializar, né, o resultado na sua fazenda, principalmente em anos difíceis, como este que a gente está vivendo agora, de incerteza em relação à produção e à produtividade, enfim, ter o controle da sua fazenda é fundamental para na hora de tomar a decisão certa você não ter dor de cabeça, enfim, conseguir aí os melhores resultados. A gente vai ficando por aqui, grande abraço, até a próxima!